Já alguma vez se olhou ao espelho e sentiu que a pessoa que vê de volta não tem a mesma força de antes? Sente que levantar um saco de compras mais pesado se tornou um desafio, ou que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que gostaria de admitir? Esta perda de força, esta sensação de fragilidade que teima em aparecer depois dos 60, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, um ladrão silencioso que nos rouba a independência e a confiança. Gastamos dinheiro em pós de proteína caríssimos, com nomes complicados e promessas vazias, que acabam por ficar esquecidos no fundo do armário. Sentimos-nos frustrados, pensando que o declínio é inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que o segredo para reconstruir essa força perdida pode já estar no seu frigorífico? Um alimento simples, tradicional e incrivelmente poderoso, capaz de construir músculo de forma mais eficaz do que qualquer um desses pós artificiais. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar outros hábitos simples que o vão ajudar a recuperar a sua vitalidade e a sentir-se forte outra vez. Fique comigo até o final, porque a simplicidade da solução vai surpreendê-lo. Vamos então falar deste alimento quase milagroso. Esqueça os batidos com sabores estranhos e os rótulos que parecem um manual de química. O que lhe vou apresentar é algo que provavelmente a sua avó já comia. Estou a falar do nosso modesto, mas potentíssimo, queijo fresco, ou do requeijão. Sim, leu bem, aquele queijo branco, suave, que tantas vezes comemos com um fio de azeite ou uma pitada de sal e pimenta. Parece demasiado simples para ser verdade, não é? Mas a ciência por detrás da sua eficácia é fascinante. A maioria dos pós de proteína que se vendem por aí são à base de soro de leite, ou whey protein. Este tipo de proteína é absorvido muito rapidamente pelo corpo. É ótimo para depois de um exercício intenso, mas para nós, que procuramos uma reconstrução muscular constante e a prevenção da perda de massa magra ao longo do dia, precisamos de algo mais. É aqui que entra o nosso queijo fresco. Ele é rico noutro tipo de proteína do leite chamada caseína. Imagine a caseína como uma proteína de libertação lenta. Em vez de inundar o seu corpo de uma só vez, ela é digerida lentamente, fornecendo aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção muscular, durante várias horas. Isto é absolutamente crucial, especialmente durante a noite. Enquanto dormimos, o nosso corpo entra em modo de reparação. Se não tivermos nutrientes disponíveis, o corpo pode começar a degradar o tecido muscular para obter energia. Ao comer um pouco de queijo fresco ou requeijão antes de dormir, está a dar ao seu corpo uma fonte de proteína de longa duração que protege os seus músculos contra esta degradação noturna e promove a sua reparação e crescimento. Pense nisto como ter um pequeno construtor a trabalhar nos seus músculos durante toda a noite, tijolo a tijolo, enquanto descansa tranquilamente. É muito mais inteligente e eficaz do que um pico rápido de proteína que desaparece em pouco tempo. E a melhor parte? É natural, delicioso e muito mais acessível. Como podemos então integrá-lo no nosso dia a dia? As possibilidades são infinitas e deliciosas. Ao pequeno almoço, pode barrar uma fatia de queijo fresco num bom pão alentejano ou numa broa de milho, regar com um fio de azeite e adicionar uma pitada de orégãos. É um começo de dia que o deixará saciado e a nutrir os seus músculos desde a primeira hora. Ao lanche da tarde, em vez de bolachas ou doces, experimente uma taça de requeijão com umas nozes partidas por cima e um fio de mel. A combinação do cremoso do queijo, o crocante das nozes e o doce do mel é divinal e está a fazer um bem imenso ao seu corpo. Pode até adicioná-lo a saladas ao almoço para um reforço de proteína ou usá-lo como base para patês saudáveis, misturando com ervas frescas como salsa ou coentros. O importante é a consistência, mas a nutrição, por si só, é apenas metade da equação. Para construir músculo, temos de dar-lhe um motivo para crescer. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos que o possam magoar. Estou a falar de movimentos simples e seguros que pode fazer no conforto da sua casa.
O segundo hábito fundamental é combinar este superalimento com exercícios de resistência suaves. Imagine que os seus músculos são como um jardim. O queijo fresco é o adubo, mas precisa de plantar as sementes e regar para que algo cresça. O exercício é essa semente. Comece com algo tão simples como sentar e levantar de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se com as costas direitas e os pés bem assentes no chão. Agora, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, sente-se de novo, de forma controlada. Repita este movimento 10 vezes. Parece simples, mas está a trabalhar os maiores músculos do seu corpo, as pernas e os glúteos. Estes são os músculos que nos dão estabilidade para andar, subir escadas e nos levantarmos de uma posição sentada. Outro exercício excelente é usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos. Sentado ou de pé, pegue numa lata em cada mão, com as palmas viradas para a frente. Dobre lentamente os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros. Faça uma pequena pausa e depois baixe lentamente. Isto fortalece os seus bíceps, os músculos que usamos para pegar em sacos ou nos nossos netos. O segredo não está na intensidade, mas na consistência e na forma correta. Faça estes pequenos exercícios 3 a 4 vezes por semana. A combinação desta nutrição inteligente com um estímulo muscular regular irá enviar um sinal claro ao seu corpo. Preciso de ser mais forte. E o seu corpo, com os materiais de construção certos que o queijo fresco fornece, irá responder. Agora que já estabelecemos a base com a proteína de libertação lenta do queijo fresco e o estímulo do exercício suave, vamos adicionar mais algumas peças a este puzzle da força e vitalidade. O próximo alimento poderoso que quero partilhar consigo é outro tesouro da nossa cultura, muitas vezes subestimado: o tremoço. Sim, aqueles pequenos feijões amarelos que comemos como petisco com uma cerveja ou um refresco numa esplanada. O tremoço é uma verdadeira potência nutricional. É incrivelmente rico em proteína vegetal e fibra. Uma pequena porção de tremoços pode fornecer uma quantidade de proteína surpreendente, ajudando a complementar a sua ingestão diária e a alimentar os seus músculos. Além disso, a fibra é essencial para a nossa saúde digestiva, que tende a ficar mais lenta com a idade, e ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, prevenindo os picos e quedas de energia que nos deixam cansados e sem vontade de nos mexermos. Ter um pequeno frasco de tremoços no frigorífico é uma estratégia fantástica. Quando sentir aquela fome a meio da tarde, em vez de atacar o pacote de bolachas, coma um punhado de tremoços. São salgados, satisfatórios e estão a trabalhar a seu favor, em vez de contra si. Pode também adicioná-los a saladas, tal como faria com o grão de bico ou o feijão frade, para lhes dar mais textura e um grande impulso nutricional. O segredo está em transformar estes pequenos petiscos em aliados diários. A seguir, temos um hábito que é tão fundamental que muitas vezes nos esquecemos dele: beber água. Parece básico, não é? Mas a desidratação crônica é um dos problemas mais comuns e mais prejudiciais na nossa idade. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, eles não conseguem funcionar corretamente. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma diminuição significativa da força muscular. Além disso, a água é crucial para transportar todos os nutrientes que estamos a consumir, incluindo a proteína do nosso queijo fresco e dos tremoços, para as células musculares onde são necessários. Muitas vezes, confundimos sede com fome ou cansaço. Sentimos-nos lentos e pensamos que precisamos de um café ou de algo para comer, quando na verdade o nosso corpo está apenas a pedir água. Crie o hábito de ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Beba um copo grande de água logo ao acordar, antes mesmo do seu café ou do seu galão. Isso ajuda a reidratar o corpo depois da noite e a despertar o seu metabolismo. Beba um copo antes de cada refeição. Isto não só o ajuda a manter-se hidratado, como também pode ajudar no controlo do peso. Não espere ter sede para beber. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a começar a desidratar-se.
A água é o lubrificante que mantém toda a sua maquinaria interna a funcionar suavemente. Por fim, vamos falar de algo que acontece quando estamos completamente imóveis. O sono. O sono não é um tempo passivo. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é vital para a reparação dos tecidos e a construção muscular. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dormir o suficiente e com qualidade, está a sabotar todo o seu esforço. O seu corpo precisa desse tempo de inatividade para reparar as pequenas microlesões nos músculos causadas pelo exercício e para os reconstruir mais fortes do que antes. Muitos de nós, depois dos 60, lutamos com o sono. Acordamos à meio da noite. Temos dificuldade em adormecer. É aqui que criar uma rotina relaxante antes de deitar é fundamental. Tente desligar a televisão e o telemóvel pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite refeições pesadas e cafeína perto da hora de dormir. E lembre-se do nosso primeiro segredo: um pouco de queijo fresco ou requeijão como ceia. A sua proteína de libertação lenta não só ajuda a construir músculo durante a noite, como o aminoácido triptofano que contém pode até ajudá-lo a adormecer mais facilmente. É um ciclo virtuoso. A nutrição certa ajuda no sono, e o sono de qualidade otimiza o uso dessa nutrição para construir força. Ao olharmos para trás, percebemos que a jornada para recuperar a força e a vitalidade depois dos 60 não depende de soluções mágicas ou produtos caros. Na verdade, a resposta esteve sempre conosco, enraizada na nossa cultura e na sabedoria dos alimentos simples e verdadeiros. Vimos como algo tão humilde como o nosso queijo fresco ou requeijão, com a sua poderosa proteína de libertação lenta, funciona como um construtor incansável para os nossos músculos, especialmente durante a noite. Vimos como o simples ato de fazer alguns exercícios em casa, como levantar-se de uma cadeira, envia o sinal de que o nosso corpo precisa de se manter forte e funcional. Falamos de como um punhado de tremoços pode ser um lanche muito mais inteligente do que qualquer produto processado, enchendo-nos de proteína e fibra. E recordamos a importância fundamental de 2 pilares da saúde que muitas vezes negligenciamos: manter o nosso corpo bem hidratado com água pura e simples, e dar-lhe o descanso profundo e reparador de que necessita através de um sono de qualidade. A beleza de tudo isto está na sua simplicidade e na forma como cada um destes hábitos se apoia e fortalece os outros. A água transporta os nutrientes dos alimentos. Os alimentos fornecem a energia para o movimento. O movimento cansa o corpo para um bom sono, e o sono permite a reparação e o crescimento muscular. É um sistema perfeito, um ciclo de bem-estar que podemos reativar a qualquer momento. Lembre-se, não se trata de fazer uma transformação radical da noite para o dia. Trata-se de dar pequenos passos consistentes. Talvez esta semana comece por trocar o seu lanche habitual por uma taça de requeijão com nozes. Na próxima semana, pode adicionar o hábito de beber um copo de água extra ao acordar. Pequenas mudanças, quando praticadas consistentemente, criam um efeito bola de neve e levam a resultados extraordinários. Acredite na capacidade do seu corpo para se adaptar e melhorar. Nunca é tarde demais para se sentir mais forte, mais enérgico e mais confiante. A força que procura não está numa embalagem de plástico, está na natureza, nos alimentos da nossa terra e nos hábitos saudáveis que escolhemos cultivar todos os dias. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Qual destes hábitos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial com queijo fresco ou uma dica para um sono melhor que queira partilhar com a nossa comunidade. Deixe o seu comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu alguma inspiração, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver esta fase da vida com mais saúde e alegria.
E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, feitos a pensar em si. Lembre-se, a idade é apenas um número. A vitalidade, a força e a alegria de viver estão ao seu alcance. Cuide-se bem e viva cada dia com a energia que merece. Até a próxima!